Pessoal, bom dia, galerinha do segundo ano, tudo bem? Tudo na tranquilidade e paz do lar, ao lado da família? Beleza, preservar é muito importante nesse momento, né? Mas isso significa dizer que a gente vai ter que parar as nossas atividades de aprendizagem. Lembrando que essa atividade está na nossa apostila a partir da página 536, tá bom? 536 do caderno 2 do nosso material, beleza? A primeira questão, ela pede para a gente, são questões, até a questão 6 ou 7, se não me engano, ela pede para a gente fazer uma atividade mais subjetiva, aquela coisa de fortalecer, de concretizar a aprendizagem. Então ele colocou assim: descreva o impressionismo como forma de percepção artística da realidade. Mas o que é o impressionismo? O impressionismo, ele aconteceu principalmente na Europa, ali na França, em Paris, onde os autores estavam meio que enfadados de representar a realidade de forma dura, crua, como era representado pelo realismo. Aquilo terminou chocando demais a sociedade. Então os artistas buscavam uma válvula de escape. O que é essa válvula de escape? A válvula de escape é aquela tendência que a humanidade tem de buscar um refrigério de uma situação que lhe é desagradável, que lhe é intempestiva, tá? Que não lhe agrada, que não lhe dá um apacentamento de alma, um apacentamento de relacionamento, enfim. E o realismo, foi muito duro, ele foi muito cru. Ele atacou fortemente, ele não poupou linguagem, ele não poupou instituições, família, igreja, nada. Então, esses artistas mais sensíveis e chocados com determinadas situações, buscou refúgio, buscou uma espécie de saída no impressionismo. O impressionismo, ele é uma arte visual, tá? Uma arte, como visual? Como assim? Ela é observável. Aí você diz, mas a Jota, o realismo também ele era de observação. Eu lembro que um dia na sua aula, falando de Machado de Assis, você disse que os artistas, os escritores do realismo, eles iam à janela, observavam o movimento da sociedade e dali eles criavam uma obra. Eu não estava colocando de uma forma direta e mais objetiva, mas era mesmo, era observando o movimento social, era observando as nuances da sociedade que eles criavam as suas temáticas realistas. Mas aqui eu estou falando assim, de uma arte visual, não é de uma realidade visual. O artista observava a realidade, mas ele dava um toque artístico, um toque literário, um toque poético naquela realidade que eles observavam. Por isso a pergunta do autor é para se descrever o impressionismo como forma de percepção artística da realidade. Uma sugestão de resposta, que eu já expliquei aqui, mas para você se pautar nessa e a partir dessa você formular a sua própria resposta. O impressionismo é a arte visual em que a repressão do que se vê é o tema central das obras do movimento realista e naturalista. As cenas pintadas são grande parte apenas as que são observadas pelo próprio pintor. Mas, nesse sentido aí, o ver do impressionismo assume outro sentido. É o de selecionar, de recortar, modelar. Isso aí de acordo com o objeto que se observa diretamente. Ou seja, um artista do impressionismo, ele pegava uma notícia de jornal de uma morte, um crime, sei lá, que era uma temática muito normal naquela época, de um crime. Ele não ia falar tão somente de um crime. Ele ia falar da questão emotiva da perda, a questão emotiva do levar a pessoa a praticar aquilo. Não é o crime observado puramente, secamente, mas dentro de uma questão mais sentimental, própria do eu lírico. Isso é o impressionismo na questão literária. E na arte era pintar da forma como eles viam essa realidade, no seu sentir a realidade, não ver na questão mais biológica, tá ok? Beleza? Fica aí essa resposta para vocês refletirem, lembrando dessa situação que eu coloquei, que a questão do impressionismo não deixa de ser uma questão visual, porém não é retratada como realmente ela é. Ela pode ser reinventada, reinterpretada, analisada literariamente. Beleza, galerinha? A questão 2. A questão 2 coloca assim, embora originado das artes plásticas, como eu falei agora, era mais típico dos pintores, o impressionismo influenciou outras formas de criação artística, inclusive a literatura, como também coloquei.
Identifique características impressionistas, então incorporadas na produção literária, dentro da obra literária, onde a gente vê a questão do impressionismo. Eu destaquei 3 pontos aqui, que são os mais perceptíveis nos livros. Os destaques para os estados de alma, ou seja, dependendo de como o autor da obra está e as sensações que ele tem do que ele observa, as interpretações subjetivas, uma realidade é vista por um observador de uma forma, a mesma realidade pode ser vista por um observador de uma outra forma. Eu vou colocar uma celeuma, vou colocar um tempero, um orégano aqui nesse negócio. Vocês me desculpem, mas deixa eu aproveitar o momento. Ontem, o nosso, e agora ex-ministro, Sérgio Moro, se declarou demitido. E o nosso, quando eu falo nosso, eu não estou me dizendo que seja de todo mundo. Eu falo nosso porque nós somos brasileiros e eles são do Brasil. Eles governam o Brasil. O nosso presidente, eu não votei ninguém, mas enfim, o nosso presidente, ele já colocou uma outra fala. Certamente que os partidários do presidente vão ter um ponto de vista de uma realidade que é a demissão do Sérgio Moro. Os antipartidários vão ter um outro ponto de vista da mesma realidade, que a realidade é a demissão do Sérgio Moro. Isso que eu estou colocando, interpretação subjetiva de uma realidade. Quem está certo, quem está errado. E será que há certo e errado numa situação subjetiva? O subjetivo, gente, é uma palavra que vem de subjectum, no latim, que significa interior. Aquilo que vem de dentro para fora. O objetivo, objectum, aquilo que é palpável e observável, vem de fora para dentro. Se a interpretação é subjetiva, não tem como eu dizer o que é certo e o que é errado. Eu vou dizer que quem torce para o Vasco está errado? Vou dizer que quem torce para o Flamengo está errado? É essa questão literária que os autores faziam quando observavam uma realidade. Alguns viam aquilo como uma coisa boa, outros ruim, outros diziam é positivo, outros diziam é negativo. Interpretação subjetiva. Observa-se a realidade e cada um tem o seu ponto de vista daquilo. Isso é o impressionismo dentro da arte literária. Da arte literária, tá bom? Da plástica, não. A plástica para exibir a realidade que ele percebeu. E, por fim, outro ponto muito forte é o registro de sentimentos e emoções, por causa da questão subjetiva, da questão subjetiva. Eu não posso expor meu ponto de vista sem estar envolto o meu sentimento daquilo que eu observo e as minhas emoções daquilo que eu observo. Então, são 3 pontos que eu acho que não devem ser nunca deselencados quando se trata de característica impressionista dentro da literatura. O estado de alma, a interpretação subjetiva e o registro de sentimentos e emoções. Isso caracteriza o que é transformar realidade em literatura. Beleza, meninos? Vamos lá. A questão 3. A crítica especializada menciona Raul Pompeia. Bom, antes de nós irmos para essa questão, eu gostaria de conversar um pouquinho mais sobre esta obra. Esta obra que estamos tratando aqui, ele deixou somente essa obra para a gente com destaque na literatura, é o Ateneu. O Ateneu é um colégio interno, certo? Rigorosíssimo, que um menino chamado Sérgio, que é o personagem da obra, vai ser internado lá. Ou seja, o pai do Sérgio, um homem de posses, resolveu colocar o filho no colégio interno Ateneu, achando que seria a escola adequada para o que ele queria do filho. Mas o que será que levou o pai a colocar o filho naquele colégio interno? Bom, o pai observou, ele um homem muito tradicional, machista, muito pulsuforme. Ele observou que o filho estava com umas tendências meio esquisitas em casa. Vivia muito ali apegado com as empregadas, trocando receita de bolo, e ele não gostou daquilo. Filho único. Então ele resolveu colocar o menino no colégio interno, que era um colégio que só tinha meninos. Não tinha meninas ali, só meninos. Lá no meio dos outros machões ele vai se virando lá e virar um macho. Beleza. E o diretor da escola, o professor Aristarco, era duro. Era um homem inflexível, engessado, entre aspas, porque ele tinha 2 facetas. Na frente dos pais, um educador exemplar, um homem comprometido com a educação, comprometido com
a formação intelectual dos jovens, aquela coisa toda, PPP, caixa de fósforo. Na frente dos meninos, quando os pais já tinham ido embora, um carrasco Hitler, um cara duro, um cara que não negociava, tudo tinha que ser do jeito dele. E eu era daquele jeito, os castigos eram os mais severos, humilhações, constrangimentos, tá? Situações de diminuir aquelas pessoas a ficarem cada vez mais submissas àquelas ordens dele. Ele tinha uma esposa chamada Emma, que era uma mulher submissa, uma mulher que não tinha voz altiva, participava muito distante da questão administrativa da escola. Havia uma empregada que, para os meninos naquela idade, todos adolescentes, ela era o símbolo da sensualidade. Ela deixava exposto alguma parte do corpo dela, como o decote dos seios, as pernas, e isso deixava os meninos em polvorosa, é normal. Falando biologicamente da questão da idade dos meninos, eles estarem com os hormônios mais ativos. Então, isso também terminou criando uma série de celeumas entre eles, por conta dessas paixonites que eles tinham com relação a esta mulher. Ok? Sérgio vai passar por uma série de, hoje, a gente já pode falar, mas naquele tempo não existia, de bullying. Sofreu muito bullying na escola. Ele tinha realmente traços afeminados, certo? E os meninos terminavam caçoando, né? Pilherando, e não se aproximavam do Sérgio. Sérgio precisou de muita ajuda para poder se inteirar daquele que era um novo mundo para ele. E aí ele terminou passando por alguns amigos, né, que o exploravam, chegou a sofrer violência, constrangimentos, vergonhas. O próprio diretor o humilhou várias vezes. E o Sérgio começa a se transformar num menino diferente. Um menino com impulsos de rebeldia. Um menino submisso, pacato, obediente, tranquilo, mas não significa dizer que ele não tinha massa cefálica, que ele não refletisse, que ele não pensasse. Eu vou já explicar por que isso aí. Termina culminando a obra com um incêndio. Os meninos, em rebeldia a uma ordem dada pelo professor Aristarco, eles tinham que cumprir uma coisa assim, das mais absurdas. Aristarco dá a ordem e sai para ir, se não me engano, ao banco, ao comércio. Ele foi comprar os mantimentos do mês da escola. E os meninos resolveram tocar fogo nos livros, como ato de protesto. Os meninos, que hoje a galera toca fogo em pneu, no meio de avenida, aquela coisa toda. Os bandidos tocam fogo em ônibus. Mas que coisa de bandidismo? Isso aí não tem nada a ver. Eles resolveram tocar fogo nos livros. Só que o incêndio que era para ficar só nos livros terminou se espalhando pelo colégio. E aí, pernas para que te quero. A galera começou a fugir do colégio porque não tinha como explicar para o diretor que eles tinham acabado com o colégio diretor, inclusive o cofre onde ele guardava com tanto carinho as suas cédulas de anuário, que não tinha mensalidade, era anuário, pagava por ano ou por semestre. Então, ou seja, ele terminou ficando sem o colégio e sem o dinheiro. E não tinha como culpar ninguém porque todo mundo fugiu. Ok? Bom, esta é a obra. Depois de algum tempo, o Raul Pompeia assume que a obra realmente tem traço autobiográfico. Ele, quando criança, foi internado num colégio no Rio de Janeiro e passou por situações semelhantes ao que o personagem Sérgio passou. Ele terminou se vendo, ou a partir do que ele sentiu, olha a questão impressionante, do que ele sentiu naquela vida da escola de internato, ele passa para o Sérgio. E, obviamente, que durante a obra toda ele faz várias reflexões. Uma reflexão é sobre a sua sexualidade. Outra reflexão sobre a questão do sistema educacional vigente da época. A reflexão do que realmente é pai, mãe, família na educação. Enfim, são várias as vertentes de reflexão dessa obra. Tá? É meio como se fosse ele buscando um socorro. Que naquele tempo, essa obra é do século XIX. Homossexualidade era uma aberração das mais impensáveis, né? E aí um homem, como um autor de nome na cidade tal, se declarar homossexual era simplesmente devastador para ele. Mas foi o que aconteceu. Vários outros autores terminaram também conversando nas suas obras com suas variações, suas coisas todas, enfim. Essa obra dá uma abertura para uma série de outras, mas aí tivemos outras obras que também abordaram isso aí, ok? Então, o Ateneu é uma obra muito focada para as reflexões do naturalismo.
Lembrem a vocês que na aula passada eu coloquei, comparando a questão do cortiço, tá? Eu coloquei a situação de Jerônimo, o português, que termina caindo para uma vertente da marginalidade. Coloquei a questão da Bertoleza, uma negra submissa que buscava apoio sempre numa raça mais branca, digamos assim. E também coloquei a situação de Pombinha, uma menina que vem de um nicho carinhoso da família, mas com a perda do pai, com o falecimento do pai, ela terminou caminhando, entrando por determinadas veredas, que culminou com a prostituição. Então, o naturalismo ele trabalha essas coisas da sociedade. São realidades que acontecem, podiam acontecer e podem acontecer. Então, ele vai observar a realidade e retratar. Mas, no caso do Raul Pompeia, ele observou a própria realidade. Tá? Tudo que ele passou. Aí, claro que ele vai dar um tempero literário para criar a obra O Ateneu. Tá bom? Beleza? Conhecida a obra, tomado de conta da obra assim um pouquinho, vamos ver o que se pergunta sobre essa obra. Bom, a crítica especializada menciona Raul Pompeia como escritor que exemplificou em nossa literatura o ideário impressionista. Lembra que eu falei que ele pegou o que era dele e transformou a realidade da escola, né? Aponte características que no romance O Ateneu comprovam essa afirmação. Primeira coisa aí, o tom memorialista. Porque se ele assume que é uma questão autobiográfica, está falando das memórias dele, tá? E a memória é dele, ninguém pode dizer que foi daquele jeito ou não. Bom, é uma coisa de um toque muito pessoal. O predomínio das sensações, das emoções, quando ele vai fazer a questão de reflexões, de pensamentos, tá? E por fim, as metáforas e comparações que ele usa, o tom chamado mais conotativo da obra. Ele fica o tempo todo fazendo comparações, criando frases metafóricas, como você vai ver em trecho aqui na frente, que ele está tentando, através daquelas metáforas, representar a realidade que se vivia ali. Beleza? Ok. A questão 4. O escritor impressionista retrata elementos da realidade, nela projetando o que se pode considerar a sua visão interna, o subjectum, né, da coisa descrita. A partir da leitura do texto a seguir, um fragmentozinho da obra O Ateneu, transcreva passagens que exemplificam essa prática impressionista. Bom, eu achei melhor deixar destacado no próprio texto, para o aluno perceber com clareza. Vamos lá. O texto é Eu, o Internato e o Diretor. É o título desse capítulo. Vamos lá. Nas ocasiões de aparato, é que se podia tornar pulso de homem. Não só as condecorações gritavam-lhe do peito como uma couraça de grilo. Ateneu, Ateneu. Aristarco todo era um anúncio. Os gestos calmos, soberanos, eram de um rei. O autocrata excelso dos silabários, a pausa hierárquica do andar, deixava sentir o esforço a cada passo que nele fazia para levar adiante de empurrão o progresso do ensino público. O olhar fulgurante sobre a crispação áspera dos supercílios de monstro japonês. Isso é uma... Vou já explicar. Penetrando de luz as almas circunstantes, era a educação da inteligência. O queixo, severamente escanhoado, de orelha a orelha, lembrava a lisura das consciências limpas. Era a educação moral. A própria estatura na imobilidade do gesto. Esse é o trecho. Tá? Opa. A pergunta é, a partir dessa leitura, vamos transcrever passagens que exemplificam a prática impressionista do autor na obra. Bom, antes de nós observarmos aqui, eu já destaquei em vermelho as passagens que ficam mais claras isso aí, mas eu queria explicar um pouco mais. Quando ele coloca, nas ocasiões de aparato, o que é o aparato? É aquilo que é para se mostrar. É aquilo que é para ser visto. Ok? Você podia tomar pulso de homem, ou seja, quando fossem para ser expostos, tinha que estar todo como se fosse realmente, e o Sérgio tinha essa dificuldade. Aí ele coloca assim, não só as condecorações gritavam de peito com uma couraça de grilos. É como se fosse assim, aquelas medalhas que ele tinha no peito, não era medalha, verdade, é porque as pessoas diziam que ele era esse homem íntegro, emérito, um cara cheio de honras e condecorações, gritavam, aquilo mostrava como se fosse uma espécie de um grito de grilos, Ateneu, Ateneu. Essa é uma impressão do autor. Será que era assim que todo mundo viu Aristarco? Aquele jeitão dele era mostrar que ele era tipo um general da educação? E ele conclui dizendo mais. Aristarco todo, não só as condecorações dele, era um anúncio. Quer dizer, só em ele chegar,
ele já mostrava quem ele era, pela postura. Aqui vai colocando uma série de situações da postura dele. O gesto, a postura de um rei, a pausa por andar, a cada passo, o progresso, quando ele falava do progresso do ensino, quer dizer, tudo nele era uma espécie de propaganda do que ele aparentava ser. Beleza? E o outro ponto que deixa muito claro que a impressão do autor é essa parte aqui, o olhar fulgurante sobre a crispação áspera dos supercílios de monstro japonês. Tenta imaginar um monstro japonês, um Godzilla, mas na cabeça dele, né? Porque para muitos, pelo menos para Emma, que era a esposa dele, não via esse monstro, não. Ele estava dizendo que ele tinha um olhar duro, os supercílios eram muito densos, grande, era realmente bem denso, parecia um bigode, tá? E dava a ele uma espécie de crispação, olhar como se fosse uma flecha nos olhos das pessoas, como se fosse lançava flecha no olhar dele, ok? Mas isso era ponto impressionista do autor. Vocês entenderam? O que está sendo colocado aqui, de forma metafórica, é como Raul Pompeia via o Aristarco. Aliás, como o Sérgio, desculpa, como o Sérgio via o Aristarco. Isso é impressionista. Aí você pensa, mas peraí, mas não é o Sérgio não é o personagem? Pois é, mas eu acabei de falar para você que o autor assumiu traços autobiográficos nesta obra. Beleza? Questão 5. O fato de Raul Pompeia ser considerado uma grande expressão do impressionismo na literatura não elimina de sua obra algumas características do realismo e naturalismo. Vamos só relembrar que eu já falei. O realismo, a escola realista, ela é dividida em 3 pontos. Romance realista, romance naturalista e poesia parnasiana. Assunto da nossa próxima aula, parnasianismo. Então, isso não elimina, ele tem um traço impressionista, não elimina que ele tenha características da escola realista. Um exemplo dessa dicção, desse ponto, é o trecho anterior, que ele acabou de ler, que inaugura o Ateneu de caráter memorialista. Nele, o narrador reflete sobre o passado e se utiliza de uma expressão contrastante com a tradicional visão romântica. Lembrando que o realismo e o naturalismo, eles fazem oposição ao romantismo, que vê na exaltação do passado uma estratégia de fuga ao presente, tido como insatisfatório, ou seja, o que isso está querendo dizer? Enquanto o romantismo usava o passado como válvula de escape para não bater de frente com a realidade, o realismo, o naturalismo, fugia do passado e tratava da realidade, do momento presente, para conhecer melhor a realidade. Não havia essa fuga, havia abraçar o momento presente para poder entender melhor. Enquanto que o romantismo não, fugia do momento presente e abraçava o passado para exatamente não encarar a realidade, ok? Muitas coisas do romantismo que já aconteciam e eles preferiam omitir. Bom, vamos lá. Isso é uma questão mais discursiva. Tendo em vista tal afirmação, identifique essa expressão e explique a partir de outros elementos presentes no fragmento em questão. Ou seja, o texto é aquele, e baseado naquele texto, ele quer que a gente identifique quais são as expressões e explique, né, a partir dos elementos que estavam lá. Olha o texto. Vais encontrar o mundo. Isso aqui foi no dia que ele chegou no Ateneu. Vais encontrar o mundo, disse meu pai. Esse texto aqui é continuando aquele anterior, tá, gente? Vais encontrar o mundo, disse meu pai à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que me despia num gesto das ilusões de criança educada exoticamente na estufa de carinho que é o regime do amor doméstico. Diferente do que se encontra fora, tão diferente, que parece o poema dos cuidados maternos um artifício sentimental, com a vantagem única de fazer mais sensível a criatura à impressão rude do primeiro ensinamento. Têmpera brusca da vitalidade na influência de um novo clima rigoroso. Lembramos-nos, entretanto, com saudade hipócrita. Vou repetir. Lembramos-nos, entretanto, com saudade hipócrita dos felizes tempos, como se a mesma incerteza de hoje sobre outro aspecto não nos houvesse perseguido outrora e não viesse de longe a enfiada das decepções que nos ultrajam. O que você está querendo dizer? Vamos iniciar. O pai pega o menino, criado em casa, com todo o carinho da mãe, com todo o afeto, filho único, pais poderosos, pais, né, com muito dinheiro, então querem agradar o filho em tudo. Aí o pai começa a perceber que o menino estava andando por... Ele disse, não quero esse menino aqui de jeito não. Vou botar no colégio só tem macho, que é para ele virar um macho.
Será que não beneficiou não com outro demais esse menino? Enfim. Aí lá vai esse menino para a escola interna, que todo mundo conhecia como melhor colégio, tal, não sei o quê. Aí o pai diz o seguinte, na porta do Ateneu, quando estava entrando, coragem para a luta. Só depois o menino entendeu o que era essa luta que ele ia enfrentar. Ele estava saindo de um mundo hermético, fechado, de carinho materno, carinho da família, e estava indo agora para um mundo totalmente diferente, que ele não fora preparado para enfrentar, que ele não estava sabendo como enfrentar. É o que ele quer colocar. Mas se ele mostra a realidade, pode dizer assim, saudade hipócrita. Então ele não era tão feliz na casa dele. Se ele está dizendo que aquele tempo todo, o carinho da mãe, do aconchego do lar, tal, não lhe trouxe felicidade, ele está chamando isso de uma hipocrisia, uma felicidade hipócrita, é porque ele sofreu algo lá também. Lembramo-nos, entretanto, com saudade hipócrita, saudade nenhuma, dos felizes tempos, como se a mesma incerteza de hoje, que é o que ele está vivendo, sobre outro aspecto, não nos houvesse perseguido outrora. E não viesse de longe a enfiadas das decepções. Decepção na infância, decepção agora na adolescência, na escola, decepção com a estrutura que trouxe da família, decepção com a estrutura da escola, saudade hipócrita. Saudade de quê? De sofrimento? Tá certo? Então, o trecho que melhor destaca que a pergunta pede é exatamente isso, por conta disso, que ele está mostrando uma espécie de ironia, de crítica à educação. Tanto que ele tem hoje, a educação escolar, como a educação que ele teve em casa da família. Questão 6. Em busca de maior naturalismo, as suas obras, em suas obras, e fundamentando-se em um novo conceito estético, Monet, Degas, Renoir e outros artistas passaram a explorar novas formas de composição artística que resultaram no estilo impressionismo. Esses autores aqui, esses pintores, Monet, Renoir, tal, são impressionistas clássicos. Observadores atentos da natureza, esses artistas passaram a, letra A, retratar em suas obras as cores que idealizavam. A palavra idealizavam já deixou a questão errada. Porque eles observavam a realidade. Eles não idealizavam, eles transformavam. Certo? Letra B. Usar mais a cor preta, fazendo contornos nítidos. Aí, cor preta. O preto está mais voltado, não é para a questão do impressionismo, mas para o gótico. Para o gótico. Que melhor definiu as imagens, as cores do objeto representado. Não, isso é uma questão mais negra da literatura. E que o impressionismo não é uma questão mais negra, é uma questão subjetiva. Há que se destacar esse detalhe, tá bom? Portanto, a letra B não se encaixa muito bem. Se você observar as telas de Manet, de Renoir, né, e você vai ver de Diderot, você vai ver que não há uma predominância de um negro. Isso aqui o professor de artes pode explicar melhor para você esse detalhe. Bom? Ele pode mostrar mais claramente com as variações de cor, as chamadas nuances das cores, e o preto ele é uma questão muito pequena, mínima, muito diferente de um gótico. Letra C. Retratar paisagens em diferentes horas do dia, recriando em suas telas as imagens por eles idealizadas. Aquilo que eu te falei. Lá na letra A falava idealizada, aqui fala idealizada de novo. Não há uma idealização. É uma observação de realidade transformada pelas emoções, pelo subjetivo do autor. Mas isso não quer dizer que é idealizado, porque ele criou aquilo, não. Ele observou. Tá bom? Letra D. Usar pinceladas rápidas de cores puras. Cores puras. Vermelho, amarelo, verde. Dissociadas diretamente na tela, sem misturá-las antes na paleta. Ele pega lá, sabe paleta? Paleta é aquela prancheta que os pintores usam para misturar aqui a tinta. Então eles pegam primeiro o verde, o amarelo ele usa, o verde. Ele não mistura aqui, ele mistura na tela. Aí seria mais ou menos que pinceladas rápidas diretamente na tela. Se não misturou antes na... Quem vai explicar detalhes melhor nessa questão é a história da arte, tá bom? Usar as sombras em tons de cinza e preto com efeitos esfumaçados, tal como era realizado no Renascimento. Primeiro, o Renascimento não usava tom esfumaçado. Segundo, não há esse esfumacer.
das telas no impressionismo. A clareza. Agora, claro, algumas cores mais mortas, mas a questão do Renascimento, cores bem claras mesmo. Basta observar o cabedal de obras clássicas que tem no Renascimento, de esculturas a pinturas. Percebe-se claramente. Qualquer pesquisadinha rápida na internet, você já vai perceber essa diferença, tá bom? Beleza, pessoal. Questão 7. Mais um texto do Raul Pompeia. Aristarco, sentado, de pé, cruzando terríveis passadas, mobilizando as repentes inesperadas, gesticulando como um tribuno de mítings, clamando como para um auditório de 10.000 pessoas, majestoso sempre, alçando os padrões admiráveis como um leiloeiro e as opulentas faturas, desenrolou com a memória de uma última conferência a narrativa dos seus serviços à causa santa da instrução. 30 anos de tentativas e resultados, esclarecendo como um farol diversas gerações agora influentes no destino do país. E as reformas futuras? Não bastavam a abolição dos castigos corporais, o que já uma benemerência passável. Era precisa a introdução de métodos novos, supressão absoluta dos vexames de punição, modalidades aperfeiçoadas no sistema das recompensas, a ajeitação dos trabalhos, de maneira que seja a escola um paraíso. A adoção de normas desconhecidas cuja eficácia ele pressentia, perspicaz com as águias. Ele havia de criar um horror à transformação moral da sociedade. Resumindo, ele está moldando adolescentes para futuros cidadãos do país. Veja bem, moldando ao jeito dele, a maneira que ele acha que deve ser o homem brasileiro amanhã, o homem da sociedade amanhã. Um homem só, moldando uma série de jovens. Um perigo. Isso é um perigo. É um dos pontos que nos leva a refletir muito na questão da educação do Colégio Ateneu. Lá fora um exemplo de escola, mas quem estava dentro é que sabia das verdadeiras nuances perigosas que eles tinham que passar rotineiramente. A pergunta é, o trecho descreve a personagem Aristarco, diretor do colégio, assinale aquilo que está incorreto. Letra A. As expressões como terríveis passadas, repentes inesperados, majestoso, caracterizam o autoritarismo da personagem. Sim, né? Só em colocar majestoso, já deixa claro que ele era um cara muito austero, muito autoritário. Letra B. Expressões como leiloeiro e opulentas faturas conotam, né, deixam transparecer o interesse comercial do diretor. Aí você pensa, mas eu não lembro dessa passagem. Deixa eu explicar aqui um negócio. O Aristarco estava na frente de uma família que sabia que aquela família tinha muita posse. Ele tratava o filho a pão de ló. A pão de ló. Desde que aquele menino fosse muito obediente. Para você ter uma ideia, ele elegia como se fosse uma espécie de prefeitos, tá? Prefeitos da escola. Esses prefeitos é quem organizavam tudo na escola, digamos assim. Ele recebia a ordem do Aristarco e fazia acontecer. E geralmente esses prefeitos eram alunos que tinham boas notas, mas fundamentalmente alunos de família de muitas posses. Aqueles que vinham de uma famílias menos abastadas, ou que não tinham tanto nome na sociedade, a mão de pilão pegava. A mão de pilão pesava no lombo deles. Tá? Então, quando ele coloca aqui essas opulentas faturas, as faturas de pagamento de mensalidade, de semestralidade, de anuário, e leiloeiro, assim, quem vale mais, para ele é quem paga mais. Então, a questão a preocupação com o lucro da escola fica óbvia aqui também. Letra C. A expressão transformação moral da sociedade confirma a séria preocupação com o projeto pedagógico social, apesar do seu autoritarismo. Não, mas era exatamente por causa do autoritarismo que a gente percebe essa transformação moral de acordo com a moral dele. Então, isso é uma preocupação dele, não da sociedade. Tá? Isso aqui realmente não vai ter a ver com o Aristarco. O Aristarco não estava preocupado com esse projeto pedagógico social, não. Ele estava preocupado com o projeto pedagógico dele, em cima daqueles meninos. A visão não era da sociedade, a visão era dele, ok? Portanto, a letra C não condiz muito bem com o que estava lá no texto. Letra D. Expressões como abolição dos castigos corporais e supressão absoluta dos vexames e punição conferem o caráter liberalismo. Nesse caso aqui, aí você pensa, mas ele não era autoritário? Como é agora que ele é liberal? Deixa eu dar um exemplo aqui de Getúlio Vargas. Populista e popular. É a mesma coisa? Getúlio Vargas
Pois é, como ele está colocando. Quando ele está querendo colocar aqui que ele tem esse liberalismo, esse caráter liberalista, lembra que eu falei para você que ele elegia prefeitos na escola? Se errasse, o pau cantava para eles lá. Não, o menino lá fez errado. Quando ele diz supressão absoluta dos vexames da punição, isso ele está colocando, não é na frente dos alunos, na frente dos pais. Então, para os pais, ele era esse cara, não, meu filho vai ser educado para o futuro mesmo. O cara que é compreensível e tal. Quando fechava a porta que o pai saía, aí o pau cantava. Aí você pensa, sim, mas ele não assumia. Não tinha um rapaz que ele recebia as ordens para fazer as coisas? Falhou, errou, troca o prefeito. Mas normalmente era pessoas com boas notas e com mensalidade alta. Ok? Não vejo isso como liberalismo. Continuo vendo como uma questão de um leiloeiro aí. Mas, para ele, isso era. Letra E. Depreende-se que expressões como serviço à causa santa da instrução e esclarecendo como um farol as diversas gerações são irônicas, pois incompatibilizam com as características autoritárias e interesseiras do diretor. A letra E confirma o que está na letra D. Ok? E lembrando que continua sendo impressionista porque o livro é narrado em primeira pessoa, então o autor que vê tudo isso, o Sérgio que vê tudo isso no seu diretor. Ok? A questão 8. O próprio autor de O Ateneu, Raul Pompeia, reconheceu sua obra como uma metáfora de sua vida de estudante no colégio Abílio, lá do Rio de Janeiro, que é aquele que transforma em Ateneu, quando se referiu a ela como uma crônica de saudades. Foi um dos comentários que ele fez no lançamento do livro. Na verdade, esse livro é uma crônica de saudades. Ele começou a repercutir isso aí na questão biográfica, que mais na frente ele termina assumindo. Assim, levando em conta os diversos gêneros textuais, poderíamos classificar o Ateneu como... Bom, isso aqui certamente você viu em redação. Letra A já disse tudo, né? Romance autobiográfico, tal. Agora, por que a letra B não está certa? Uma reportagem, mas o livro não é uma reportagem. O livro não tem nenhuma estrutura de reportagem, está em primeira pessoa. Tem as impressões sensoriais, emotivas do autor. Letra C, um romance. Sim, um romance poderia ser, que não guarda qualquer relação com a realidade educacional da época. O romance é todo em cima da realidade educacional e em cima da realidade que o Sérgio vivia, social. Tá? Letra D, um texto de opinião. Claro, há opinião do autor no livro, mas não é um texto de opinião, porque no qual o autor imprime relevância aos fatos e não às suas análises. Pelo contrário, ele analisa muitos momentos de reflexão no livro. Ok? E letra E, uma carta. Não, nem a estrutura é de uma carta. Tá? Mesmo estando em primeira pessoa, mas a estrutura de uma carta ela é bem menor, ela é bem mais enxugada, ela é bem mais enxuta do que um romance. Isso aí é clássico. Cujo conteúdo é a implantação de culpa ao pai pelos anos de internato. Não, ele não culpa o pai. Ele reflete, pensa e analisa se o que ele passou na casa dele estava certo ou o que ele está passando na escola está certo. Mas em nenhum momento ele culpa o pai em relação a isso aí. Tá bom? A coisa do pai ter escolhido de colocá-lo no colégio interno não recebe nenhuma culpabilidade do filho por isso aí. Ele não leva para esse lado, não faz muito de coitadinho, não, papai, não. Em nenhum momento. Ele vai viver a realidade dele, vai sofrer o que ele tem que sofrer, mas ele não culpa a família. Beleza? Era tal que quando ele foge, ele não volta para casa. Questão 9. Murmuraram as brisas, as fontes correram, tomaram a palavra os sabiás, surgiram palmeiras em repuxo, houve revoados de juritis, de beija-flores, todas essas coisas que se alimentam versos comuns e de que morrem à fome os versejadores. Súbito, no melhor das quadras, exatamente quando o poeta apostrofava o dia sereno e o sol, comparando a alegria dos discípulos com o brilho dos prados e a presença do mestre com alto supremo, mal dos improvisos prévios. Desata-se das nuvens espessadas uma carga d'água diluvial, única, sobre o banquete, sobre o poeta, sobre a miseranda estrofe sem culpa. Uau! Poema, aliás, um texto impressionista. A técnica dos artistas impressionistas, que consistia em lançar pinceladas rápidas na tela, está representada nesse texto. Em que momento? Pelo uso de orações curtas. Observe que a sequência de vírgulas e pontuações que tem no texto. Esse uso de várias pontuações, vírgula, ponto e vírgula e ponto, ele acelera, porque ele vai tirando verbos, ele vai tirando determinados elementos gramaticais que deixam lento a descrição, o perceber. Ele vai enxugando, ele vai deixando mais prático. Por isso a letra B
enquadra-se perfeitamente nisso aí. A letra A fala que é um emprego de metáfora, mas metáfora está muito mais utilizada para a questão poética, né? Letra C, pela impressão da forma dos elementos do cenário. Não há uma imprecisão. Dá para perceber, por isso que eu falei que é estudo que é mais objetivo, é muito preciso para você perceber o que ele está falando. Letra D, pela integração dos personagens aos elementos espaciais. Mas que personagem? Ele não está falando de personagem, está falando de uma situação. E a letra E, pelo emprego de frases improvisadas e desnecessárias. Se fosse necessário, não aceleraria o ritmo da descrição. Se fosse palavras que poderiam ser retiradas, ficaria mais... Quer ver um exemplo? A gente tem uma linguagem chamada linguagem machadiana. A gente pode comparar, por exemplo, com uma linguagem alencarina. Se você pega um texto do Machado de Assis e compara, vamos imaginar essa situação estapafúrdia de que os dois tivessem condição de trabalhar o mesmo texto nas suas formas de escrever. José de Alencar com seu estilo alencarino e Machado de Assis com seu estilo machadiano. A gente vai perceber que no alencarino parece que é mais maçante. Demora mais a você perceber. No Machado de Assis, como ele vai cortando em pausa, levando a reflexão, parece que o texto corre mais rápido. Tá? É como se você comparasse eu não sei se todos conhecem, mas a gente vai chegar a conhecer. Clarice Lispector. A linguagem de Clarice Lispector é extremamente maçante, enfadonha, é repetitiva. Tá? Isso não acelera o texto. Ele está dizendo que essas frases necessárias improvisadas, exatamente para dar ao texto uma questão mais lenta, que é o contrário que está na letra B, como você percebe no texto com aquelas vírgulas, pausas e pontuações. Beleza? E a nossa última questão para hoje, deixo o resto para vocês analisarem, tá bom? No romance O Ateneu, de Raul Pompeia, o personagem Aristarco, que apresenta um vai e vem de atitudes, é visto como portador de uma individualidade dupla. Lembra que eu falei que na frente dos pais ele tinha um comportamento e atrás ele tinha outro? Todas as alternativas contêm trechos do romance que Aristarco passa de uma atitude a outra, ele tem essa dupla personalidade, ele é bipolar, vamos dizer assim. Letra A. Quando meu pai entrou comigo, havia no semblante de Aristarco uma pontinha de aborrecimento, mas a sombra do respeito para... Não, aqui está só descrevendo o autor. Certo? Letra B. Aristarco que consagrava as manhãs ao governo financeiro do colégio, ele fazia todo dia uma fila, e lá ele ia ler que estava com saudade, que não estava, que estava devendo isso, que estava vendo aquilo, blá, blá, blá. Aqui também não está falando, ele fazia isso todo dia, não era rotina para ele, não era dupla personalidade. Mas a letra C diz assim, viu-no, Aristarco, formidável, família via, com o perfil leonino rugir, sobre outro, no caso o aluno, que tinha limo nos joelhos de haver lutado no lugar úmido, gastando tal veemência no ralho que chegava a ser carinhoso. Carinhoso, né? Gastando veemência no ralho que chegava a ser carinhoso. Como é que você está batendo na pessoa e é carinhoso? Mas ele tinha essa aí mesmo. Ele tinha essa bipolaridade. No momento que ele estava rugindo como um leão, como ele coloca aqui, para cima do aluno, na mesma hora ele estava apacentando. Parecia que era uma outra pessoa, parecia que não estava, como eu vou dizer, agindo em consonância com o comportamento anterior. Beleza? Ok, pessoal? Forte abraço. A gente se vê então logo mais nas nossas próximas videoaulas. Ok? Continue fazendo exercícios, dê uma leitinha nos conteúdos que tem. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um abraço.